Olá pessoas, vamos para a nossa terceira videoaula, né? Então nós estamos nesse período de quarentena, e nesse período de quarentena nós estamos trabalhando questões de aulas remotas, né? Então a gente está trabalhando o conteúdo de acordo com o plano de ensino, mas por meio de aulas remotas. Então na aula passada nós entramos na questão relacionada à teoria do crime, nós falamos do fato típico, então a gente falou de conduta, nós falamos de resultado, nós falamos de nexo de causalidade e terminamos a última aula falando de concausas, questão da causa independente, causa dependente, e aí nós vamos partir desse ponto para essa aula. Então a gente desenvolve a questão das causas e concausas. A gente vai falar da questão da relevância jurídica da omissão no direito penal, e em seguida a gente vai falar de tipicidade e teoria do tipo, analisando estruturalmente cada um dos elementos que constituem o tipo penal, em especial tentando de forma exemplificativa demonstrar para vocês como cada um desses elementos é importante, como ele se apresenta dentro dos tipos penais. E essa questão é bastante importante, eu sempre digo isso nas aulas, o aluno só pode seguir na matéria, ele só pode seguir para o semestre seguinte se ele tem um domínio, ainda que inicial, não um domínio pleno, mas um domínio inicial destes pontos que tratam da questão da teoria do crime, em especial a questão da construção dos tipos penais. Então é muito importante essa aula, é muito importante compreender como é que funciona essa questão da construção dos tipos penais, para que vocês possam progredir na matéria, possam se desenvolver de forma mais plena, tanto no penal 2, 3, 4 e 5, que é o que segue para vocês durante o curso. Então, só relembrando dois conceitos que a gente, um conceito e duas espécies que a gente falou na aula passada. Então a gente deu o conceito de concausa, concausa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor da conduta. Então percebam que concausa, nós tínhamos um desenho que mostravam dois cursos causais. Então eu tenho na verdade uma causa, que é aquela que advém do agente, ou seja, ela parte do agente em direção à vítima ou em direção ao objeto do crime, e eu tenho uma segunda causa. Então eu tenho dois cursos causais, eu tenho situações distintas. Então é a convergência de uma causa externa à vontade do autor da conduta. E essa causa externa que converge ao resultado, ele influi na produção do resultado naturalístico por ele desejado, posicionando-se paralelamente ao seu comportamento, comissivo ou omissivo. Então eu tenho dois cursos causais que saem em paralelo, e estes cursos causais, todos eles vão acabar de alguma forma interferindo no resultado final. E aí eu tenho duas espécies de causa. A causa dependente, que é aquela que emana da conduta do agente, inserindo-se no curso normal do desenvolvimento causal. Então são causas que dependem, ou seja, dependem do comportamento do sujeito. Então quando eu, por exemplo, vou lá, amarro uma pessoa numa corrente, amarro essa corrente num carro e arrasto essa pessoa amarrada na corrente, todas essas causas, elas são dependentes do meu comportamento. Foi eu que amarrei a corrente, foi eu que amarrei a corrente no carro, foi eu que liguei o carro, fui eu que arrastei o carro com a pessoa dentro. Então todos estes comportamentos, todas estas causas decorrem do meu curso normal na realização do resultado. Já a causa independente é aquela que foge dessa linha normal de desdobramento da conduta do agente. Então, ela não necessariamente ela parte do agente, ela pode até partir ou juntar-se ao comportamento do agente, mas ele não faz parte do curso normal do crime. Então, o que a gente vai estudar agora? Nós vamos estudar as concausas. São aquelas que vão correr em paralelo ou que de alguma forma vão influenciar no resultado naturalístico. E a partir destas concausas nós vamos determinar de que forma o réu vai responder. Se ele vai responder pelo resultado produzido por aquele comportamento, se ele vai responder por aquilo que ele praticou antes do resultado acontecer, não obstante a ocorrência do resultado.
Então nós começamos ali pelas causas absolutamente independentes. Tá? Então as causas absolutamente independentes são aquelas, que observem aqui, tá? São aquelas que não se originam da conduta do agente. Então esse é aquele exemplo que nós temos dois cursos causais paralelos totalmente independentes. Então são causas, tá, que correm em paralelo à vontade e à conduta do sujeito principal, do autor do comportamento. Tá? Estas causas absolutamente independentes, elas podem se apresentar de três formas. Tá? A primeira forma é a chamada causa absolutamente independente pré-existente. Tá? Então, quando que ela vai ser pré-existente? Ela é pré-existente quando existe anteriormente a prática da conduta. Tá? Ou seja, o resultado teria ocorrido da mesma forma. Então, repetindo, uma causa absolutamente independente pré-existente é aquela que existe anteriormente à prática da conduta. Tá? Então nós estabelecemos um sujeito, tá? E aí eu tenho uma causa pré-existente, ela existe antes, tá, daquele comportamento do agente. Tá? Então nesse caso o resultado teria acontecido da mesma forma, mesmo que a pessoa não tivesse iniciado o seu curso causal. Então eu tenho um curso causal anterior ao do agente, tá? Então ele é absolutamente independente, porque não está ligado ao curso causal do sujeito, e esse, né, curso causal anterior ele é suficiente para a obtenção do resultado naturalístico. Tá? Então vamos colocar aqui um exemplo. A efetua disparo de arma de fogo em B. Ok? Então A é o nosso agente e ele inicia o curso causal efetuando o disparo de arma de fogo em direção a B. Tá? Exame realizado a posteriori identifica que B morreu por envenenamento anterior efetuado por C. Então eu tenho o curso causal de A, que é efetuar o disparo de arma de fogo em direção a B, só que antes deste curso causal, ou seja, antes de A efetuar o disparo em direção a B, C já havia envenenado, né? C já havia, de certa forma, envenenado B, que morre como consequência do envenenamento. Tá? Então, nesse caso, o que eu consigo perceber? Que mesmo que A não tivesse disparado a arma, B teria morrido. Por quê? Porque eu tenho um curso causal anterior, que foi o envenenamento. Aliás, demonstra-se que o envenenamento é que foi a causa efetiva da morte de B. Então aqui eu percebo claramente dois cursos causais, um de A, um de C, nos quais B vem a falecer. Tá? Então ela é pré-existente, essa concausa ou essa causa, porque ela existe antes de A efetuar o disparo de arma de fogo. Então ela é pré-existente. Tá? A segunda espécie é concomitante. O que significa concomitante? Significa ao mesmo tempo. Tá? Então aqui eu tenho uma situação na qual eu tenho duas causas que acontecem simultaneamente. Então as causas são absolutamente independentes, concomitantes, quando existem simultaneamente a prática da conduta realizada pelo sujeito. Tá? Vamos exemplificar. A efetua disparos de arma de fogo contra B, no momento em que o teto da casa deste último desaba sobre sua cabeça. Então aqui eu tenho duas causas concomitantes. Observem que as concausas, né, elas não precisam necessariamente partir de um outro ser humano, de um outro sujeito. Tá? Então aqui eu tenho um curso causal, que é A, efetuar disparos de arma de fogo em direção a B, e no mesmo momento, no exato momento, o teto da casa cai sobre B, né, e acaba matando B. Então, eu não consigo identificar se quem matou B foi o disparo da arma de fogo ou se foi a casa, o telhado da casa que caiu em cima do sujeito. Por quê? Porque os comportamentos são concomitantes, aconteceram exatamente no mesmo tempo, da mesma forma. E é superveniente é o que vem depois, então pré-existente é o que vem antes, concomitante é o que acontece ao mesmo tempo, e superveniente é aquilo que acontece depois. Então eu tenho uma causa absolutamente independente quando ela é superveniente, quando aconteceu posteriormente a conduta praticada pelo agente. Então aqui de novo um exemplo. A, agora, ministra dose letal de veneno a B.
Mas, antes que se produza o resultado almejado, surge C, antigo desafeto de B, que nele efetua inúmeros disparos de arma de fogo por todo o corpo, matando. Então, esse exemplo, só para vocês entenderem, é o contrário do primeiro exemplo. Tá? Então, aqui, no caso A, ele ministra uma dose letal de veneno para B, ou seja, o veneno que A deu para B é suficiente para matar. Ele tem a plena potencialidade de causar a morte de B. Mas antes que B morra por conta do veneno dado por A, surge C, curso causal paralelo, e efetua disparos em B e mata B. B morre, na verdade, por uma causa superveniente, depois. Então, no primeiro plano, A dá veneno para B, esse veneno é suficiente para matá-lo, mas aí vem C e dá os tiros. Então, ele acaba morrendo pelos tiros e não pelo veneno. No primeiro exemplo era o inverso, a pessoa morria por conta do veneno e não por conta dos tiros. Então, aqui a causa é superveniente, ela é posterior ao comportamento de A. Tá? Então, só para a gente entender, eu tenho causas pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Todas elas são absolutamente independentes, ou seja, elas não estão vinculadas ao comportamento do sujeito. No nosso caso aqui A. Então, em nenhum dos casos A tem relação com a concausa. E como é que funciona? Talvez algum de vocês esteja se perguntando. Como é que vai funcionar a questão da responsabilidade penal dessas pessoas? Então, a lei resolve da seguinte maneira. Em todas elas, nas três situações anteriores, o resultado ocorre independente da conduta do agente, ou seja, não faz parte da vontade do agente. Desta forma, ele responderá pelos atos praticados e não pelo resultado. É a adoção da teoria da equivalência ou da conditio sine qua non, que é o caput do artigo 13 do Código Penal. Tá? Então, vamos pegar aqueles exemplos. Vamos pegar lá o primeiro exemplo, que eu dou o tiro na pessoa com a intenção de matá-lo, a gente chama isso de animus necandi, eu tenho a intenção de matar a pessoa, e aí ela acaba morrendo não pelos meus disparos de arma de fogo, mas porque ele foi envenenado anteriormente por outra pessoa. Então, eu dei os tiros, tinha a intenção de matar a pessoa, queria que ele morresse, mas ele não morreu por minha causa. Quem determinou a causa da morte do B foi o veneno dado por C. Então, neste caso, por mais que eu queria a morte do cara, por mais que eu executei todos os atos suficientes e necessários para chegar no resultado morte, o resultado morte não é meu. Ele não é a mim imputado, e sim o veneno dado por C. Então, neste caso, por mais que o cara tenha morrido, eu vou responder por tentativa de homicídio e não por homicídio. A mesma hipótese, no segundo caso, quando o telhado cai em cima da cabeça da pessoa. Como não foi possível identificar se ele morreu pelo tiro ou se ele morreu pelo telhado, porque são causas concomitantes, eu respondo também por tentativa de homicídio, embora o cara tenha morrido, que era aquilo que eu queria, aquilo que eu pretendia. No terceiro exemplo, em que eu dou veneno suficiente para matar o cara e o sujeito vem lá e depois me mata com tiros, o sujeito que deu os tiros responde pelo homicídio consumado, e eu respondo por tentativa de homicídio. É a adoção da chamada teoria da equivalência ou da conditio sine qua non. Ok? Então, repetindo, frisando bem, em todas elas, o resultado, a morte, ocorre independentemente da conduta do agente. Então, se eu suprimir mentalmente os comportamentos de A, em todos os casos o cara morreria também. Então, ele morre independentemente do que A fez. Então, neste caso, como elas são absolutamente independentes, ele vai responder apenas pelos atos praticados e não pelo resultado. Aí eu tenho, na sequência, as causas relativamente independentes. Então, estas já estão numa posição diferente, por isso são relativa e não absolutamente independentes. Então, há, de certa forma, um vínculo entre esta causa e o comportamento do agente. Então, causas relativamente independentes são aquelas que se originam, aquelas que originam-se da própria conduta efetuada pelo agente. Então, são causas
que se originam, embora não necessariamente dependentes, por isso relativamente dependentes, do comportamento inicial. Então elas são pré-existentes quando existem previamente a prática da conduta. Qual o exemplo? A, com ânimos homicida, efetua disparos de arma de fogo contra B, atingindo-o de raspão. Então eu, A, quero matar B. Como é que eu quero matar ele? Eu vou dar um tiro no sujeito. Vou lá, efetuo disparos de arma de fogo contra B e atingo ele de raspão. Então meu tiro não é letal. Eu não o atingi letalmente. Só que os ferimentos do disparo de arma de fogo são agravados pela diabetes da vítima que vem a falecer. Tá? Então, na verdade, ele morre por conta da diabetes, mas ele não teria, né, tido o agravamento dos ferimentos se não fosse o meu disparo. Então, há uma independência relativa, né? Na verdade, há, de certa forma, um vínculo entre estes comportamentos. Né? Se não fosse o tiro, ele não morria, se não fosse diabetes, o tiro não teria sido suficiente para matá-lo. Neste caso, o agente responde pelo resultado, responde, portanto, pela morte de B. Então, nas causas absolutamente independentes, a gente afasta essa possibilidade, o cara responde pelos atos anteriores e não pelo resultado. Aqui, neste caso, ele responde pelo resultado. Segundo, causas relativamente independentes concomitantes. Ocorrem simultaneamente a prática da conduta. Vamos, por exemplo, A aponta uma arma de fogo para B, o qual, assustado, corre em direção à movimentada via pública. No momento em que é alvejado pelos disparos, é atropelado por um caminhão, morrendo. Então aqui, aonde está a concomitância? Onde é que está a simultaneidade com relação à minha conduta e o resultado que acontece pela morte em atropelamento? Então, eu, agente A, aponto a arma para o B. Então, o B vê a arma, sabe que vai ser alvejado, ele corre, e ele corre para o primeiro lugar que ele vê, que é uma rua movimentada. Então, eu vou lá e dou o tiro no sujeito, ele é acertado pelos disparos e também, simultaneamente, atropelado por um caminhão e morre. O que a gente deve observar aqui é que se não fosse o comportamento de A, de apontar a arma, de efetuar os disparos, o sujeito B não estaria na rua, se ele não estivesse na rua, ele não seria atropelado. Então eu tenho duas causas que são concomitantes, são relativamente independentes, não absolutamente, mas relativamente independentes, porque elas estão ligadas necessariamente pelo comportamento inicial de A, que faz com que B entre na rua e acabe morrendo em detrimento disso. Nesse caso, de novo, o agente responde pelo resultado e não por aquilo, pelos comportamentos anteriores, mas sim pelo resultado morte. E a terceira, nós temos então as causas supervenientes relativamente independentes. Superveniente que acontece depois. Estas dividem-se em duas espécies. Então são aquelas que não produzem por si só o resultado e aquelas que produzem por si só o resultado. Então, eu tenho uma causa superveniente, ou seja, ela acontece depois da conduta principal. Então eu tenho a conduta do A, por exemplo, e aí eu tenho uma conduta que acontece depois, então no espaço de tempo elas estão distantes, uma acontece aqui, a outra acontece depois, então estão em períodos distantes do tempo, e há uma certa interdependência entre estas causas. Existem situações em que estas causas, que vão vir em paralelo, elas não produzem por si só o resultado. Neste caso, vamos exemplificar aqui. A, com a intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo contra B. Por má pontaria, ou seja, por erro na execução, atinge-o na perna, não oferecendo risco de vida. Contudo, B é conduzido a um hospital e por imperícia médica vem a morrer. Então observe, o A queria matar o B, dá um tiro no cara, dá um tiro na perna. Ele não vai morrer por conta do tiro na perna, então ele é levado para o hospital. Então, ele só foi para o hospital porque levou o tiro. Ao chegar no hospital com um tiro, ele foi atendido por um médico. E esse médico que atendeu o cara só porque ele tomou um tiro, ele acaba morrendo. Então, neste caso, o sujeito responde pelo resultado naturalístico. Então,
Tá? Se não fosse o tiro, o cara no hospital, se não fosse para o hospital, aquele médico que foi atender aquele ferimento não teria agido de forma, né, de forma imprudente, imperita, e ele não teria morrido. Então, essa causa, que é a imperícia médica, não produz por si só o resultado. Por que não produz por si só o resultado? Porque esse médico só atendeu o cara porque ele tomou um tiro na perna. Então, eu consigo vincular essa situação específica. E eu tenho a segunda, né, causa superveniente relativamente independente, né, que são aquelas que produzem por si só o resultado. Ou seja, essa causa que acontece depois, ela seria, por conta e risco dela, suficiente para produzir o resultado. Tá? Mas o que eu tenho que lembrar é que ela acaba entrando no curso causal por conta do comportamento anterior do sujeito. Então, tem o comportamento anterior, e aí entra esta causa paralela, e aí esta causa paralela, ela seria suficiente por si só para produzir o resultado. Tá? Dois exemplos. Esse aqui, o primeiro, é o mais comum, o que mais é cobrado em exames de ordem. Então, A fere B de forma não letal. De novo, né, nós estamos numa situação em que um comportamento não é suficiente para matar a pessoa. E no caminho do hospital, ou seja, enquanto levado ao hospital, a ambulância é atingida por um outro veículo, vindo B a falecer. Esse é o exemplo clássico de causa superveniente e relativamente independente que produz por si só o resultado. Então eu tenho um cara que tomou um tiro que não é letal. Coloca o cara na ambulância, quando o cara está indo para o hospital, um carro fura, por exemplo, a preferencial e acaba acertando o sujeito e ocasionando a sua morte. Ou chegado no hospital, internado no hospital por conta do tiro, ele vem a falecer porque a ala inteira, onde ele está internado, é destruída por um incêndio. Tá? Então são duas situações que se aplicam a estas causas supervenientes relativamente independentes, que produzem por si só o resultado. Neste caso, senhores, e aqui é a única exceção com relação às causas supervenientes relativamente independentes, né, o sujeito responde apenas pelos atos praticados anteriormente. Né, é a adoção da teoria da causalidade adequada do parágrafo 1º do artigo 13. O que diz lá o parágrafo 1º do artigo 13? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, analisando esses dois exemplos, né, A deu tiro, o cara entrou, né, na ambulância, o caminhão foi lá e atropelou e morreu. Tá? Então, nesse caso, A responderá por tentativa de homicídio. Tá? E não necessariamente por homicídio consumado, embora o sujeito tenha morrido, né, por conta de que estava na ambulância porque tomou o tiro de forma não letal. Então ele responde por aquilo, né, pelos atos anteriormente praticados. Ok? E aí, para a gente entender bem essa situação, né, nesse caso a expressão por si só demonstra a autonomia da causa superveniente. Como assim? Normalmente nessa parte dá um pane geral na cabeça do aluno, porque ele vai dizer assim: tá, professor, mas se o cara não tivesse dado tiro, o cara não estava na ambulância. Se ele não estava na ambulância, ele não ia morrer porque não ia ter acidente. Tá? Que é o caso lá da superveniente que não causa por si só o resultado. Ou, se o cara não tivesse tomado tiro, não estava na enfermaria, não tinha morrido no incêndio. Como é que a doutrina explica isso? Tá? Então ele diz assim: assim é possível concluir que qualquer pessoa que estivesse dentro da ambulância, tá? Qualquer um, e não necessariamente aquela pessoa, ou qualquer pessoa que estivesse na enfermaria seria alcançado pelo acontecimento inesperado e imprevisível, o acidente de trânsito ou o incêndio na enfermaria. E não apenas a pessoa que foi ferida pela conduta do agente. Então, qualquer um, esse é o entendimento da doutrina e por conta disso da jurisprudência, não é o agente, é qualquer pessoa que estivesse naquela ambulância, naquele momento, cruzando aquela avenida, teria sido atingido. Tá? Ou qualquer outra pessoa que estivesse na enfermaria também iria morrer, independentemente de ter sido levada lá pelo tiro do sujeito. Tá? Então, daí, nestes casos, a simples concorrência, de qualquer modo, não é suficiente para a imputação do resultado material. E aí, desta feita, o nosso amigo responde só pelos atos anteriormente praticados e não necessariamente pelo resultado naturalístico que teria ocorrido, que era a morte do sujeito de qualquer forma. Tá?
Eu recomendo para vocês uma leitura da doutrina com relação a a questão das causas supervenientes, e se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer dessas semanas, vocês me mandem essas dúvidas, para a gente ir sanando, tentando resolver da melhor maneira possível. O segundo ponto de hoje, a gente vai tratar da relevância da omissão. Isso também está lá no artigo 13. Então, só para vocês se localizarem dentro do código, na nossa última aula presencial, eu falei que a nossa matéria começava do artigo 13 e ia tecnicamente até o artigo 31. Tá? Então, nós estamos no artigo 13 ainda, falamos do parágrafo 1º. Tá? Então, é nexo causal no artigo 13, o parágrafo 1º fala da matéria das concausas, e agora a gente entra no parágrafo 2º, que é a questão da relevância da omissão. Tá? Então, assim, vamos só relembrar. Tá? Nós estamos dentro da estrutura do fato típico. O fato típico ele é composto pela conduta, pelo resultado, pelo nexo de causalidade e pela tipicidade. Quando a gente falou de conduta, a gente falou de ação, que é um comportamento positivo, é um agir positivamente. Falamos de omissão, que é quando o sujeito, na verdade, ele faz coisa diversa daquela determinada pela lei. Então a gente usou lá o exemplo do crime de omissão de socorro, em que o próprio tipo penal descreve o comportamento, deixar de prestar socorro nos casos em que for possível fazê-lo sem risco pessoal. Então aquele tipo é o que nós chamamos de crimes omissivos próprios. O que a gente vai tratar aqui na relevância da omissão não é naquelas situações aos crimes que estão previstos como omissivos, ou seja, aqueles que a lei descreve a omissão, ok, o cara não cumpriu aquilo que estava previsto na lei e cometeu o crime. Aqui, na verdade, essa relevância da omissão, ela está relacionada aos crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios. O que é um crime comissivo por omissão ou omissivos impróprios? É aquele no qual o sujeito tem um dever jurídico de agir. O crime ele é comissivo, ou seja, é um crime de ação, mas o cara responde por não ter agido, ele deveria ter impedido o resultado. Então essa relevância da omissão é aplicável nos crimes comissivos por omissão ou omissivos próprios. A omissão não está presente no tipo, volto a frisar. Então, o artigo 135, ele tem a omissão descrita, ele diz lá, deixar de não fazer, é uma omissão. Eu pego o homicídio, matar alguém, por exemplo. Então, o matar alguém é um crime comissivo, é um crime de ação. Então, ele não descreve o não agir. Então, a omissão não está presente no tipo. O tipo penal é aquele que descreve o comportamento, mas se torna relevante para o direito penal. O que se torna relevante para o direito penal? A omissão, quando presente o dever de agir. Então, o que acontece? Nós temos, por determinação legal, para certas pessoas, o dever de agir. O tipo penal não descreve a omissão, mas essa omissão, esse não fazer, se torna relevante quando existe na legislação uma determinação para que aquela pessoa haja, para que aquela pessoa faça alguma coisa. Então, essa relevância penal, que é o que nos interessa da omissão, pode ser expressa da seguinte maneira. Inação do agente, que é o não fazer, inação é não fazer, é não agir, mas poder agir. Então, há uma soma aqui. Primeiro, o cara não agiu, inação, e nessa inação ele podia fazer. Porque, obviamente, não é possível responsabilizar alguém penalmente se, embora ele não faça nada, ele não tinha como fazê-lo. Se era impossível a ele fazer, eu não posso responsabilizá-lo criminalmente. Então, eu tenho a inação do agente, que é o não fazer. Eu tenho o poder de agir, ou seja, no caso concreto, ele poderia ter feito, e aí ele tem o dever jurídico. Então, é o não fazer do agente, o poder agir, e o dever jurídico de agir. Então a lei determina que eu haja, eu posso agir e eu não faço nada. Isso configura a relevância da omissão, que vai determinar, via de regra, então, a responsabilização penal do cara. Nós, neste caso, adotamos a teoria normativa da omissão. A omissão é um nada, nada significa um não fazer, não tem nem
é nada, só sendo punível esse nada quando presente o dever de agir. Então, no caso dos crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios, o que eu quero que vocês entendam? A lei, o tipo penal, ele não descreve a omissão. Então, você pega lá o crime de homicídio, matar alguém. O matar alguém, ele está lá descrito um comportamento positivo, um agir, um fazer. Tá? Diferentemente da omissão de socorro do artigo 135. Lá fala deixar de. Então, no primeiro caso do homicídio, eu tenho um verbo que determina um comando, descreve um agir, enquanto na omissão de socorro eu tenho um verbo que descreve um não agir. Tá? Ponto. Segundo, a omissão ela é juridicamente relevante. Por que a gente fala de juridicamente relevante? Porque ela está fora dos casos dos crimes omissivos. Tá? Porque nos crimes omissivos ele está lá descrito no tipo penal. Então não tem razão de discutir se é relevante ou não, porque ele está descrito no tipo, e se está descrito no tipo e o cara não fez, é crime. Ponto. A omissão, que é um fazer nada, que é um não agir, ele é relevante quando? Quando existe um dever jurídico de agir, né? E assim, para clarear bem a situação do bombeiro, por exemplo, o salva-vidas, ele tem o dever jurídico, a lei determina que ele haja, ele tem o dever, então há uma obrigação, o bombeiro ele tem que entrar no mar para salvar a pessoa que está se afogando, tá? Ele tem o poder, ele tem que poder agir, então o bombeiro, imagine a cena, o cara está lá se afogando, o bombeiro vai descer lá do posto de salvamento, enquanto ele está correndo ele tropeça numa pedra, quebra a pedra. Tá? Embora ele tenha o dever jurídico, porque como salva-vidas ele tem que salvar a pessoa que está se afogando, ele não pode, porque ao ter fraturado a perna ele não consegue andar, muito menos nadar. Então eu primeiro tenho um dever jurídico, a lei me impõe a necessidade de agir. Segundo, diante deste dever jurídico eu tenho a possibilidade, eu tenho os meios suficientes para agir, e eu simplesmente não faço nada, ou faço coisa diversa. Então imagine aquela situação na qual o nosso amigo bombeiro está sentado, olhando para o mar, e aí vê uma pessoa se afogar. Aí ele pensa assim, mas o cara está lá no meio do mar se afogando, não está certo, eu não vou entrar no mar, eu vou ficar aqui, vou ver outra coisa. Nesse caso, se a pessoa vier a morrer, o bombeiro, por ter o dever jurídico de agir, por poder agir, porque ele tinha todos os meios para ir lá salvar a pessoa e não fez isso, vai responder pelo homicídio. Então aqui percebam, o bombeiro não foi o causador da morte. Observem isso. Não foi ele quem causou, não foi ele que jogou o cara na água, não foi ele que afundou o cara, não foi ele que matou o cara. Mas a omissão dele, o não entrar na água para salvar o cara quando ele deveria fazê-lo, esse não agir dele, esse nada que é a omissão, ela é relevante para o direito. Por quê? Porque em razão do seu dever jurídico, ele deveria ter entrado na água e deveria ter salvo a pessoa. É nesse sentido que a gente fala da relevância da omissão nos crimes que são comissivos. Por isso chamado crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. Impróprio porque o tipo penal ele não coloca lá. Você vai poder enquadrar isso aqui em qualquer crime. Nós dizemos, inclusive, que o parágrafo 2º do artigo 13, que é o que trata disso, ele é uma norma de extensão. Lembram que nós falamos lá das normas de extensão, que são aquelas que vão complementar os tipos penais básicos. A gente falou isso em algumas aulas lá atrás. Então, qual é o critério para esse dever de agir? No caso do Brasil, é o critério legal. O que é o critério legal? A lei arrola as hipóteses do dever de agir. Existem outros critérios, como o jurídico, que fica a critério do juiz decidir, critérios mistos, mas o Brasil adotou o critério legal, que diz assim, olha, a lei diz quem deve agir e quando deve agir. E aí, só ressaltando, também é necessário que a gente tenha podido agir. Possibilidade real e efetiva de alguém na situação concreta, que é aquela equação que a gente tratou lá atrás. Quais são as hipóteses normativas legais, lá do parágrafo 2º do artigo 13, do dever de agir? Então, primeiro, quem tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então a gente sabe, no direito brasileiro, aqui não estou falando mais em direito penal, mas no direito brasileiro, que certas pessoas têm, por conta de determinação legal, Código Civil, regulamentos, leis, né, a obrigação de cuidado, né, proteção e vigilância. A questão do bombeiro, a questão dos pais para com os filhos. Então, essas pessoas se enquadram na condição, né, de dever de agir. Aqueles que, de outra forma, assumiram a responsabilidade de impedir o resultado. Então, pessoas que, num determinado momento, assumem a responsabilidade. A OAB recentemente fez um exercício em que a situação era mais ou menos assim. O pai leva o filho para uma piscina de um clube. E aí ele está lá na piscina, cuidando do filho, sozinho, ele e o filho, e ele precisa ir ao banheiro. Aí ele tem uma conhecida dele, que é conhecida do trabalho, que está lá e diz assim: você pode cuidar do meu filho? Você pode olhar para que ele não se afogue? Essa pessoa assumiu a responsabilidade naquele momento, quando ela disse: não, pode deixar que eu cuido. Então, ela não era obrigada por lei a cuidar daquela criança. Ela não era obrigada, mas ela assumiu a responsabilidade naquele momento. Só que o que acontece? A criança entra na água e ela percebe que o salva-vidas é uma pessoa que ela gostava. E ela começa então a conversar com ele, os dois se distraem e a criança se afoga. E aí o pai, depois disso, sai, e aí o problema pergunta como responderão o pai, a pessoa, a colega de trabalho e o guarda-vidas. O pai, obviamente, não responde por nada, porque não há nenhum comportamento dele que seja suficiente ou relevante. E a mulher, que assumiu a responsabilidade, e também o guarda-vidas, responderão por homicídio culposo, os dois. Por quê? Porque ele tinha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e ela porque assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, quando, naquele momento, ela se responsabilizou por cuidar do filho do seu colega de trabalho. Então, nesse caso, eu consigo estabelecer um vínculo daquele resultado pelo comportamento omissivo daquela pessoa. Ou então, se com o seu comportamento anterior, o agente criou o risco da ocorrência do resultado. Então, a doutrina sempre usa um exemplo, eu até acho um tanto interessante, porque a gente não tem esqui aqui. Então, eles falam, instrutor de esqui, instrutor de alpinismo que leva uma pessoa inexperiente para escalar uma montanha. Então, nesse caso, essa pessoa criou o risco. Então, eu levo lá o sujeito para subir numa montanha, ele não tem muita experiência. Então, se o cara se perder, se o cara tiver um acidente, a responsabilidade é minha, porque o meu comportamento de levá-lo comigo para subir uma montanha, ou se em alto mar, por exemplo, eu faço uma brincadeira e jogo ele dentro da água, e ele é uma pessoa que não sabe nadar, neste caso, eu sou o responsável. Então, se eu não pular na água para salvar o cara, eu respondo por homicídio, na forma dolosa ou culposa, e não obstante eu não tenha tido a intenção de fazê-lo. Então, esse é o tema que fala da relevância da omissão. Entramos, então, no terceiro tema desta aula, e é a questão da tipicidade. Então, volto, nós estamos falando aqui do fato típico, que é composto por 4 elementos. Conduta, que é o primeiro, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, que é o terceiro que a gente vai falar agora. Então, o que é tipicidade? Tipicidade é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente no mundo real e o modelo descrito pelo tipo penal. Ok, repito. Tipicidade é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente no mundo real e o modelo descrito pelo tipo penal. Então vamos nos recordarmos. Então eu tenho a lei penal, a lei penal por meio dos tipos penais incriminadores, que a gente já estudou isso, estabelece o que? O modelo descritivo. Então eu coloco lá no artigo 121, matar alguém. Então, esse é o tipo penal, é o modelo descritivo. Quando alguém no mundo real efetua um disparo de arma de fogo que leva à morte de alguém, esse comportamento, dar um tiro e esse tiro levar a pessoa à morte,
ele se subsume. Subsumir significa equivalência, equiparação. Então, o meu comportamento se adequa àquele previsto na lei. É como se houvesse um encaixe. Tá? Isso é tipicidade. É quando o meu comportamento no mundo real se enquadra, ou seja, há uma equivalência entre aquilo que eu fiz e aquilo que a lei prevê como crime, né? Então eu vou ter tipicidade. Então eu tenho um comportamento, uma conduta, ação ou omissão, eu tenho um resultado, tá? Eu tenho o vínculo entre estes dois, nexo de causalidade, ou seja, o meu comportamento é a causa deste resultado. Só que para que um fato seja considerado um fato típico e aí, por consequência, possa ser passível de responsabilidade penal, é preciso que esse meu comportamento no mundo real corresponda, por exemplo, né, ao modelo descritivo previsto na lei como crime. Vou dar um exemplo. Imaginem que eu tenho um sujeito A de 19 anos e a vítima de 13 anos de idade. A com mais de 18 anos, B com 13 anos de idade. Então, ele, voluntariamente, ela, com consentimento, realizam atos sexuais. Então, A pratica atos libidinosos em B, com a sua autorização. Tá certo? Então, eu tenho conduta, prática de atos sexuais, tenho resultado, que é a realização da conjunção carnal, por exemplo, e eu tenho o nexo de causalidade, relações sexuais, comportamento do sujeito. Este fato enquadra-se no modelo descritivo do artigo 217-A do Código Penal, que é o crime de estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Então observem que eu tenho um comportamento no mundo real. A pessoa foi lá e teve conjunção carnal, ou seja, praticou o coito com uma pessoa menor de 14 anos. Então eu tenho ação, eu tenho resultado, eu tenho nexo de causalidade, eu tenho tipicidade. Por quê? Porque este meu comportamento, isto que eu realizei no mundo físico, no mundo real, no mundo naturalístico, ele corresponde àquilo que a lei prevê. Então eu tenho tipicidade. Isso é tipicidade. É juízo de subsunção. Juízo, ou seja, a situação de se enquadrar o meu comportamento com a lei. De forma diferente, vamos imaginar que a vítima tivesse não 13, mas 15 anos. Então eu tenho ter conjunção carnal, eu tenho resultado, eu tenho nexo de causalidade. Mas eu não encontro um modelo normativo. Não há crime em uma pessoa de 18 anos praticar relações sexuais com uma menina de 15, por exemplo. Então, por mais que eu tenha uma conduta, por mais que eu tenha um resultado, por mais que eu tenha um nexo de causalidade, eu não tenho tipicidade. Por quê? Porque este comportamento realizado no mundo real não corresponde a nenhum modelo normativo. Não há lei que preveja que ter relações sexuais consentidas. Aqui nós temos situações em que as relações sexuais são praticadas mediante fraude, mediante violência, mediante grave ameaça, e aí sim vão configurar crimes de estupro, ou outras modalidades delitivas, mas não tem. É a prática consensual de atos sexuais. Então, tipicidade, meus caros, é isso. É justamente esta adaptação daquilo que eu faço ao modelo legal. Então, isso é tipicidade. É como se eu tivesse uma prova e um gabarito. A prova é aquilo que eu fiz no mundo real e o gabarito é aquilo que se esperava da prova. Havendo um encaixe daquilo que eu fiz com o gabarito, eu tenho a tipicidade. E aí a tipicidade ela é considerada indício da ilicitude. Então toda conduta típica é considerada por presunção ilícita, que é o segundo elemento do conceito analítico de crime. Então, toda tipicidade é considerada como indício de ilicitude. Quais são as espécies de tipicidade que nós podemos encontrar? Então, nós temos, das diversas que são elencadas pela doutrina, a gente vai se focar em 3. Então, eu tenho a tipicidade, primeira delas, formal, aqui, material e conglobante.
O que é tipicidade formal? A tipicidade formal é a subsunção do meu comportamento no mundo real com o modelo descritivo feito pela lei penal. Tá? Então, tipicidade formal, repito, tá? É a subsunção do meu comportamento no mundo real e o modelo descritivo feito pela lei penal. Tá? Então, matar alguém, eu fui e dei um tiro numa pessoa. Tá? Eu fui lá e subtraí um objeto que pertencia a uma outra pessoa. Então, todos esses comportamentos se enquadram em modelos normativos. Tá? No crime de homicídio do 121 e no crime de furto do artigo 155. Ok? Tipicidade material, ele surge como conceito lá com Klaus Roxin na década de 60 e é justamente o quê? É naquele meu comportamento no mundo real, porque a gente está falando em tipicidade, né? Aquele meu comportamento no mundo real, ele lesou o bem jurídico tutelado, quando a gente está falando de crimes de dano, tá? Ou ele colocou aquele bem jurídico sob perigo de lesão, quando a gente estiver falando em crimes de perigo. Lembram daquela classificação que nós falamos anteriormente, crimes de dano e crimes de perigo? Então, os crimes de dano são aqueles que descrevem um comportamento que há uma lesão ao bem jurídico. Tá? Então, para eu dizer que o crime foi consumado, é preciso que aquele bem jurídico tenha sido de fato alcançado, né, pelo comportamento do agente. Nos crimes de perigo, o legislador ele antecipa a responsabilidade penal com a mera colocação daquele bem jurídico em risco. Tá? Então, a tipicidade material ocorre quando o meu comportamento, que se enquadra no modelo normativo descrito pela lei penal, ele não só se subsume àquele modelo, mas ele alcança, né, o bem jurídico, lesando efetivamente esse bem jurídico, ou nos crimes de perigo, seja ele concreto ou abstrato, tá? Ele vai de fato levar à colocação daquele bem jurídico em risco. Tá? Se isso não acontece, senhores, se não há lesão ao bem jurídico, não há sequer ameaça de lesão ao bem jurídico, e a gente já falou disso, vocês vão lembrar, nós temos uma situação de insignificância penal. Lembram? O princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela. O direito penal, né, ele só se interessa em situações em que há lesão ou ameaça de lesão aos bens jurídicos, né, a colocação em risco dos bens jurídicos. Então, por mais que o meu comportamento no mundo real tenha se adequado, tenha sido, né, subsumido àquele modelo normativo, se esse meu comportamento não foi hábil, não foi capaz, não foi suficiente para levar à realização da lesão do bem jurídico, então ele não tem tipicidade material e por essa razão se torna um fato atípico, né? E aí, por conta desta atipicidade, eu não vou ter punição para o sujeito, ok? Porque para haver punição é preciso que haja um fato típico. E o fato típico pressupõe a existência de 4 elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Falando em crimes materiais, crimes formais e crimes tentados é conduta e tipicidade. Então, se eu tiro a tipicidade, porque para que o crime seja típico, né, eu preciso tanto da tipicidade formal quanto da tipicidade material. Se eu tiro uma delas, o fato não é típico e, portanto, eu não tenho um crime. Ok? Entenderam, então? Tipicidade formal é aquela, né, que corresponde à similaridade entre o meu comportamento no mundo real e o modelo legal descritivo da conduta. Tipicidade material é este meu comportamento que se encontra subsumido à lei penal ter efetivamente lesado o bem jurídico ou, nos casos de crime de perigo, ter colocado em risco de lesão aquele bem jurídico que aquele tipo penal, aquela lei penal, objetiva proteger. Ok? Eugênio Raul Zaffaroni, que é esse cara que está aqui, ó, Zaffaroni, é um doutrinador argentino e ele construiu, né, uma teoria chamada teoria do tipo penal conglobante. Tá? Ele muito se aproxima dessa questão do tipo penal material. Então, o que ele diz? Tá? Que o tipo penal, né, a tipicidade
penal, ela corresponderia à tipicidade legal mais tipicidade conglobante. Tá? Não entendi, professor. Tá? Então, ele parte do seguinte pressuposto. Para que um comportamento seja considerado típico, primeiro, é necessário que esse comportamento esteja previsto na lei. Então, ele fala em tipicidade formal. Tá? Só que ele usa a expressão tipicidade legal, que quer dizer a mesma coisa que tipicidade formal. Tá? São similares. E aí ele fala que eu preciso também da tipicidade conglobante para que um fato seja típico, para que um comportamento seja típico. E o que é conglobar? Conglobar é colocar tudo junto, é analisar dentro de um conjunto. Então ele diz que o ordenamento jurídico, por mais que ele seja tratado de forma separada, o direito civil, o direito penal, o direito tributário, o direito trabalhista, o sistema jurídico é um só, eu tenho um único direito. Então eu não posso ter um sistema jurídico que ao mesmo tempo incentive um comportamento e que proíba esse comportamento. Tá? Porque se eu tiver essa análise, uma lei incentiva a fazer determinado comportamento, a outra proíbe, eu tenho uma incongruência no sistema e eu preciso resolver isso. Então, quando eu vou analisar se um fato é típico, eu vou analisar não apenas se ele realmente foi realizado de acordo com o modelo legal, eu preciso verificar se esse meu comportamento não tem, dentro do ordenamento jurídico como um todo, princípios, regras ou outras leis que o incentivem. É uma análise conglobante, por isso o tipo penal conglobante. Ele vai conglobar, ele vai analisar de forma plena o ordenamento jurídico como um todo. Vou tentar exemplificar isso para vocês de uma forma bem simples. Tá? Na sequência das nossas aulas, nós vamos estudar um negócio chamado causas excludentes da ilicitude. Tá? Uma destas causas excludentes da ilicitude é a questão do exercício regular de direito e do estrito cumprimento de dever legal. Então, estrito cumprimento de dever legal é uma causa excludente de ilicitude dirigida, por exemplo, para agentes públicos que em determinado momento vão cumprir ordens judiciais. Então, imaginem que o oficial de justiça, no cumprimento de um mandado de penhora, entre na sua residência contra a sua vontade e de lá retire objetos para garantir uma execução forçada numa execução do processo civil. Então, aquele oficial de justiça vai entrar na sua casa, ele vai entrar no seu domicílio, ele vai pegar um objeto que lhe pertence contra a sua vontade e vai levá-lo embora. Esse oficial de justiça não comete, por exemplo, crime de invasão de domicílio, ele não responderá eventualmente por ter arrombado o seu cadeado, arrombado a sua porta, ter levado o seu objeto. Por quê? Porque aquele comportamento dele é um comportamento lícito. Por quê? Porque ele tem uma ordem judicial que determina que ele vai realizar aquele procedimento daquela forma. Para o Zaffaroni, o que acontece? Na regra geral, voltando só um pouquinho, esse oficial de justiça ele não seria responsabilizado penalmente por conta de uma excludente de ilicitude. Então, o fato dele seria típico. Conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade material e formal. Mas ele não responderia porque há uma excludente de ilicitude, então ele acaba sendo excluído do crime. Para o Zaffaroni, como eu tenho uma legislação civil, processual civil, que estabelece as regras para o cumprimento do mandado de penhora, não faria sentido a lei penal tornar aquele comportamento do oficial de justiça típico. Então, para o Zaffaroni, não é que a legislação processual civil e civil autorizam um cumprimento de dever legal. Na verdade, eu tenho uma situação de atipicidade da conduta, porque uma análise conglobante encontra uma legislação que incentiva, que autoriza aquele comportamento. Então, para Zaffaroni, não é que o comportamento é lícito, eu sequer teria fato típico. Ele excluiria toda a tipicidade do comportamento em razão da análise conglobante deste comportamento do oficial de justiça. Eu estou digitalizando, eu vou disponibilizar para vocês uma cópia da parte do livro do Zaffaroni que trata
da teoria do tipo penal conglobante, para vocês darem uma lida e aprofundarem um pouco essa matéria. Então, se na leitura deste texto, mais a aula, vocês ainda tiverem dúvida, lembrem de fazer as perguntas, ok? Seguindo, a gente vai, a gente vê o que é tipicidade, que é o juízo de subsunção entre o fato praticado no mundo real e a norma, e agora a gente vai estudar o tipo, que é o modelo normativo que descreve o comportamento proibido ou incentivado. Então vamos analisar aqui um conceito de tipo penal. Então o que é tipo penal? É um modelo genérico e abstrato, formulado pela lei penal, descritivo da conduta criminosa ou da conduta permitida. Então olha só, tipo penal é um modelo genérico e abstrato. Por que é genérico e abstrato? Porque ele se dirige para todo mundo. Ele não é dirigido para A, para B ou para C, ele se descreve para todo mundo. Formulado pela lei penal, então ele é um elemento da lei penal, que descreve a conduta criminosa, nós chamamos de tipos penais incriminadores ou legais, ou da conduta permitida, e nós chamamos de crimes de tipos permissivos ou justificadores. Então daí fica fácil entender as espécies de tipo penal. Tipos penais incriminadores ou legais são aqueles que consistem na definição da conduta criminosa. Então, artigo 121, 155, 157, 180, que falam do crime de homicídio, furto, roubo, receptação, são todos tipos incriminadores ou legais. Por quê? Porque eles descrevem, eles definem os crimes, respectivamente, de homicídio, furto, roubo e receptação. Já os tipos penais permissivos ou justificadores são aqueles que contêm a descrição legal da conduta permitida, são as chamadas causas de exclusão da ilicitude. Aqui nós vamos enquadrar a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Então eles se enquadram na situação de tipos penais permissíveis ou justificadores. Ok? Quais são as funções do tipo legal ou incriminador? Observem que é a primeira das espécies do tipo penal, que é o que a gente vai estudar agora. Então ele tem algumas funções. Então a primeira função é uma função de garantia. Uma função de garantia ao indivíduo. Tá, professor? Como assim? Tipo penal ele é uma garantia se ele descreve um crime? Pois é exatamente isso. Em razão do princípio da reserva legal e da estrita legalidade, ou da legalidade, num crime nulla pena sine lege, não é possível que alguém seja responsabilizado penalmente, senão por um fato descrito anteriormente como crime na lei penal. Então a lei, o tipo legal incriminador, ele garante ao indivíduo, nós, a impossibilidade de nós sermos responsabilizados penalmente por fatos que não estão descritos como tipos penais. Então eu só posso responder por um tipo penal se houver descrição prévia desse crime. Então a gente já trabalhou esse exemplo, mas aquela situação da importunação sexual, ele até a criação e edição do artigo 215A não existia. Então ninguém podia ser responsabilizado por aquele crime e somente a partir da edição da lei que ele passou a surgir como de fato um crime. É fundamentador, o tipo penal tem uma função fundamentadora de quem? Do jus puniendi. Porque a partir da construção dos tipos penais, e aí vocês vão lembrar, a gente falou que o tipo penal ele tem o preceito primário, que é o que descreve a conduta, e o preceito secundário, que estabelece a sanção. Então as sanções, elas vêm estabelecidas no tipo penal e, portanto, fundamentam a atividade do jus puniendi, que é o poder-dever de punir do Estado. Então, para nós, indivíduos, é uma garantia. Por quê? Porque ele garante que o Estado não vai agir de forma arbitrária, autoritária, nos punindo por aquilo que ele entenda que deva punir. Para o Estado, ele é fundamentadora, porque ele fundamenta o poder-dever de punir. Ele vai dizer ao Estado, olha, está aqui, a lei diz, o tipo penal diz que se você matar alguém, tem uma pena para isso. Então ele fundamenta a possibilidade da aplicação do poder-dever que o Estado tem de punir. Ok? Indiciar a da ilicitude, a existência do tipo legal, aquilo que eu falei anteriormente. Há uma presunção, embora relativa, ou iuris tantum, de que a conduta típica é também ilícita.
Então, todo comportamento que se enquadra no modelo legal descritivo, até porque este modelo legal descreve um crime, né, presume-se que aquela conduta é típica. Então, quando eu mato alguém, pressupõe-se que aquilo é ilícito, porque matar alguém é contrário ao direito, a não ser que eu faça, por exemplo, em legítima defesa. Por isso que essa presunção é relativa, porque ela permite, tá, que ela seja oposta por causas excludentes da ilicitude. Tá? E ela é diferenciadora do erro, né, nos casos de erro de tipo. O erro de tipo, senhoras, é um instituto que nós vamos estudar, e ele está previsto lá no artigo 20 do Código Penal. E assim, como eu tenho nos tipos penais a determinação do modelo descritivo, né, então ele descreve o comportamento delituoso, se o meu comportamento não se enquadrar naquela situação, por qualquer razão que seja, por erro, e aí a questão do erro de tipo, eu não posso ser responsabilizado. Então, o tipo penal ele permite, né, essa sua função diferenciadora para dizer, olha, nesse caso o cara agiu com erro, então ele não pode ser responsabilizado penalmente. Ou aqui ele não agiu com erro porque o modelo legal é bem específico. A gente vai estudar isso na sequência, não se preocupem, né? Mas nesse momento interessa a vocês entender que há uma questão diferenciadora com relação ao tipo penal. Tá? E aí a gente vai analisar agora, caminhando quase para o final da aula, nós já temos 1 hora de aula, a estrutura do tipo legal incriminador. Tá? Então a gente vai analisar como é que o tipo penal ele funciona. Tá? Então a gente pode dividir, como se a gente fosse partir o tipo penal em diversos elementos, da seguinte forma. Então nós temos o núcleo, que normalmente é composto pelo verbo que descreve a conduta. Então, núcleo, então nós estamos falando da estrutura do tipo legal incriminador, que é aquele que descreve os comportamentos que o legislador quer proibir ou incentivar. Então eu tenho o núcleo é o verbo que descreve a conduta. Fazer, deixar de fazer, subtrair, matar, etc. Então, o verbo é aquilo que descreve a conduta, ok? E aí, junto com o núcleo, eu vou ter os elementos ou elementares. Esses elementos ou elementares são partículas que, integralizadas ao núcleo, descrevem o comportamento ilícito. Tá? Então, por exemplo, subtrair é o verbo. Subtrair significa retirar da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima por tempo juridicamente relevante. Mas quem subtrai alguma coisa. Tá? Então, esse alguma coisa são os elementos. São as partículas que, associadas ao núcleo, descrevem o crime. Então, eu coloco ao verbo subtrair a elementar coisa. Tá? Então, coisa é um elemento que, agregado ao núcleo, descreve o crime de furto. A gente vai lá adiante colocar um exemplo para vocês entenderem bem isso. Estes elementos, ou elementares, eles são divididos em objetivos, normativos e subjetivos. Tá? Então, os elementos ou elementares objetivas ou descritivas são aquelas que vão estabelecer, né, dentro do tipo penal incriminador, os elementos que completam o fato ilícito. Tá? São objetivos ou descritivos porque eles tratam de coisas, objetos, né, como alguém, mulher, coisa, tá? São descritivos daquilo que integra o comportamento ilícito. Além de serem objetivos, descritivos, e alguns autores usam a expressão extranormativos, porque eles estão relacionados a questões que não são necessariamente do direito ou de outros ramos, né? Então, mulher é uma coisa que nós não precisamos, ele descreve o que é determinado elemento que integra o tipo penal. E aí eu tenho os elementos normativos, que podem ser jurídicos. Os elementos normativos jurídicos, eles estão atrelados a conceitos próprios do direito. Tá? Então, por exemplo, indevidamente, aquilo que não é devido, contrário ao direito. Documento ele tem um conceito jurídico, né? O próprio Código de Processo Penal diz o que é documento. Funcionário público, então, são elementos normativos, por quê? Jurídicos, porque eles estão atrelados a conceitos extraídos do próprio direito.
ou culturais, né? Então, eu vou buscar a explicação, né, o entendimento, a compreensão destas elementares em outros ramos do direito, né, outros ramos da ciência, tipo ato obsceno, arte, ato libidinoso. Então, quem determina o que é ato libidinoso não é o direito. Né? Quem vai explicar o que é um ato obsceno ou um ato libidinoso é a ciência médica, por exemplo, né? A arte também. Quem vai explicar o que é arte não é o direito não explica. Então, são elementos normativos, porque há uma determinação específica, né, normativa, jurídica ou cultural. E eu tenho os elementos subjetivos. Estes dizem respeito à esfera anímica. Esfera anímica é sinônimo de vontade. Tá? Então, elementos subjetivos são os que dizem respeito à esfera anímica do agente, dizem respeito à sua vontade. Tá? Acrescentam-se, né, ao núcleo e às elementares, então, núcleo e elementar vão formar aquilo que a gente chama de caput, tá? Caput, ou, mais aqui dentro, de tipo fundamental ou básico. Tá? Então, núcleo e elementares, objetivos, normativas e subjetivas, vão formar os tipos fundamentais, elementares, ou como a gente chama, o caput, né, a cabeça do artigo. E a esse núcleo duro, né, do tipo penal, que é o caput, eu posso acrescentar algumas circunstâncias. Essas circunstâncias elas podem ser qualificadoras, podem ser causas de aumento ou privilegiadoras ou causas de diminuição. Então aqui a gente precisa, né, dar uma pausa, né, para fixar alguns pontos. Tá? Então eu tenho o tipo penal. Tá? Então eu vou só adiantar um pouquinho e aí eu já volto. Então, um exemplo. O furto, tá? Ele está previsto no artigo 155 do tipo penal. Ok? Então isso aqui, tá, é um tipo penal. Esse tipo penal ele é composto dessa maneira. Né? Verbo, que é subtrair. Okay? Conseguem perceber? Nós estamos juntando aqui as partículas. Então, o verbo, que está de vermelho aqui, tá? É o verbo subtrair. Aí eu tenho elementar subjetiva, para si ou para outrem. Esse para si ou para outrem determina justamente a vontade do agente. Ele vai subtrair, né? Ou seja, ele vai retirar da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, né? Para si ou para outro. Ele vai pegar coisa para ele ou para uma outra pessoa. Então isso aqui denota no tipo penal, que é isso aqui, ó, a estrutura descritiva, né? Ele está tratando de uma questão subjetiva, a vontade do agente. Elementar normativa, ó, alheia. Tá? Essa partícula alheia, ela é uma elementar, porque ela integra o núcleo, né, do tipo penal, é como se aqui fosse o Sol e aqui os planetas, né, que o rodeiam. Então, o alheia está atrelado a uma questão normativa, porque alheia diz respeito à propriedade. Posse, propriedade e detenção são conceitos jurídicos, por isso normativa jurídica. Né? Quem vai explicar o que é uma coisa alheia é o direito. E aí eu tenho a elementar objetiva ou descritiva, coisa imóvel. Né? Coisa, que do latim é res, significa objeto inanimado ou ser semovente, como é o caso de animais. Né? Imóvel significa que pode ser deslocado de um lugar para outro. Então, ó, o crime de furto descreve da seguinte maneira: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ok? Verbo, núcleo central do tipo. E aí, ao núcleo central, eu vou agregar partículas para permitir. Né? Porque se eu suprimir isso aqui, tá, eu vou ter o verbo subtrair. Mas subtrair o quê? Subtrair quando? Subtrair como? Tá? Então, eu vou subtrair com ânimos de assenhoramento definitivo, ou seja, ter a coisa como proprietário, tá? A lei é móvel. Verbo, elementar subjetivo, elementar normativa, aqui especificamente normativa jurídica, e elementar objetivo. Tá? Aí alguém está se perguntando, professor, a gente tem que saber isso? Tem.
Infelizmente, se você não souber isso aqui, você não vai para frente, você não vai para o próximo semestre. Isso é elemento imprescindível para você passar para frente, tá? Então vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Então nós estamos falando aqui, ó, estrutura do tipo penal legal incriminador. Núcleo, elementares, tá? Que estão descritas lá naquilo que a gente viu, ok? E aí eu tenho circunstâncias. As circunstâncias, elas vão agregar-se àquele tipo penal fundamental, ou tipo penal básico. A gente chama isso de tipos penais derivados. Então eu tenho como circunstâncias aquelas que são qualificadoras, elas qualificam o crime, elas podem ser causas de aumento, elas vão aumentar a pena, ou vão privilegiar aquele comportamento, ou diminuir. Então como é que eu consigo identificar o que é uma qualificadora? Então, as qualificadoras são circunstâncias que, agregadas ao tipo penal fundamental, vão lhe impor, no preceito secundário, uma pena maior. Então, voltem comigo aqui. Tá? O tipo penal ele é composto por dois elementos. Preceito primário, que é o que descreve o comportamento, que é o que a gente está vendo agora. E vocês vão lembrar que ele tem um preceito secundário, que é o que descreve a pena. Então, peguem agora, abram o código, né, e olhem lá o artigo 121. Artigo 121, né, diz assim, artigo 121, matar alguém. Embaixo está escrito, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Então, ali no artigo 121 eu tenho claramente, né, a figura fundamental do tipo de homicídio. Ok? Se eu for lá para o artigo 155, vai ser a mesma coisa. Eu tenho lá, artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Embaixo, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Preceito primário, preceito secundário da norma. Ok? Até aí, estamos tranquilos. As circunstâncias qualificadoras são situações, elementos, causas, alguma coisa que vai fazer com que a pena daquele crime seja maior. Haja uma modificação da pena do preceito secundário. Então, se você está com o artigo 121 aberto, e eu peço que você abra o Código Penal no artigo 121, você vai olhar que embaixo do artigo 121 eu tenho um parágrafo 1º, e embaixo do parágrafo 1º eu tenho um parágrafo 2º. Tá? E aí ele diz assim, se o crime é cometido, 2 pontos, tá? E ele coloca inciso 1, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Tá? E aí ele vem numa sequência, inciso 2, inciso 3, inciso 4, 5, 6 e 7. Tá? E aí tem o 7A. E aí lá embaixo vai estar escrito assim, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então, no inciso 1, do parágrafo 2º, do artigo 121, que você está olhando agora, que ele está aberto, você vai ver que tem uma circunstância. Que circunstância? O fato do sujeito ter matado alguém porque ele recebeu dinheiro para matar. Tá? Isso nós chamamos de motivo torpe. Então, o fato de alguém receber dinheiro, receber paga para matar alguém, é considerado um motivo torpe. Então, esta circunstância, matar alguém por dinheiro, ela faz com que o crime de homicídio, que era na sua modalidade fundamental de 6 a 20 anos, passe a ter uma pena de 12 a 30. Conseguem perceber essa mudança? Então, se eu matar alguém, tá, num acesso de raiva, matar alguém sem nenhum motivo, ok? Eu vou ter uma pena de 6 no mínimo e de 20 no máximo. Agora, se surgir uma circunstância, matei a pessoa porque eu estava recebendo para isso, esta circunstância, receber o dinheiro, qualifica, por isso chamada qualificadora. Qualificadoras são as circunstâncias que, se presentes no caso concreto, e percebam que elas precisam estar descritas nos tipos penais, elas não surgem do além, tá? Elas estão descritas por conta do princípio da legalidade, da reserva legal, elas previstas e surgindo no caso concreto, qualificam o crime. Se vocês observarem, neste parágrafo 2º é que entra a figura do feminicídio. Olhem os incisos mais abaixo, vocês vão perceber que ali eu tenho o feminicídio, que é quando eu mato uma mulher em razão dela ser mulher.
né? Então, a circunstância de matar uma mulher por misoginia, porque eu não gosto de mulheres, porque eu tenho desprezo pelas mulheres, é uma circunstância que qualifica o crime, torna o crime mais grave. Qualificadoras são aquelas circunstâncias que tornam os crimes mais graves e, por esta razão, impõem ao crime uma pena maior desde o começo. Então, o homicídio que sairia de uma pena mínima de 6 passa a sair de uma pena mínima de 12, dobra-se a pena. Tá? Então, se eu for condenado na pena mínima, seria 6. No feminicídio são 12 anos. Então, fica claro que as circunstâncias qualificadoras, ou simplesmente qualificadoras, são aquelas que vão estabelecer novos patamares mínimos e máximos de pena. Ok? As causas de aumento, ao contrário, são circunstâncias que vão fazer incidir na pena. Não vão mudar a pena continua sendo a mesma. Eu só vou acrescentar àquela pena, né, um plus. Então vamos colocar aqui, abram o código no artigo 155. Tá? O artigo 155 ele fala do crime de furto. Se vocês fizerem uma leitura lá no parágrafo 4º, tá? No caput do artigo 155, a pena é de 1 a 4 anos. Lá embaixo, no parágrafo 4º, vocês vão verificar que a pena passa a ser de 2 a 8. Se, por exemplo, o cara praticar o crime mediante escalada, destreza, arrombamento em concurso de pessoas. Então, a circunstância de eu furtar alguém junto com outra pessoa é uma circunstância o quê? Qualificadora. Por que qualificadora? Porque ela estabeleceu uma nova pena, que era de 1 a 4, de 2 a 8. Dobra-se a pena. Ah, professor, sempre vai dobrar? Não, nem sempre vai dobrar. Mas eu vou perceber uma modificação na quantidade de pena. Nas causas de aumento, então eu peço que vocês voltem no 155 e olhem o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz assim, que se o crime for praticado durante o período de repouso noturno, a pena será aumentada, né, de um tanto a um tanto. Ele fala, acho que de 1/3 à metade, ou de 1/3 a 2/3. Tá? Então, observem que a lei ela coloca uma quantidade, né, em termos de fração, de aumento de pena. Então, a pena no crime de furto continua sendo de 1 a 4 anos. O que vai acontecer é que lá na hora da dosagem da pena, que é uma coisa que vocês vão aprender semestre que vem, o juiz ele vai chegar num determinado momento e vai dizer, olha, tá, você está sendo responsabilizado pelo crime de furto, tá, só que neste caso, como você realizou o furto durante o repouso noturno, eu vou aumentar aqui 1/3 a sua pena. Então, aquela pena que eu tenho aqui, ela vai sofrer um acréscimo de 1/3. Então, eu consigo visualizar, e eu espero que vocês estejam visualizando da mesma forma, que o que nós temos como qualificadora é uma mudança nos valores da pena prevista no preceito secundário. Então, se você pega o artigo 155 caput, pena de 1 a 4 anos. 155 parágrafo 4º, a pena muda de 2 a 8 anos. O parágrafo 1º não muda os limites da pena, nem mínima nem máxima. Ela vai instituir dentro do sistema de aplicação da pena um acréscimo à pena, não a sua modificação. Então a diferença entre qualificador e causa de aumento, as duas são circunstâncias, as duas demonstram uma maior reprovabilidade do comportamento do réu. Então o legislador entende que é mais reprovável matar uma pessoa por dinheiro, matar uma pessoa porque ela é mulher, do que simplesmente matar sem qualquer motivo. O legislador entende que é mais grave, né, subtrair mediante escalada do que subtrair sem fazer o arrombamento, por exemplo. Então, tanto as qualificadoras quanto as causas de aumento, elas denotam pelo legislador uma maior reprovabilidade da conduta do réu. Só que a diferença é que as qualificadoras são compreendidas como causas mais graves e, por essa razão, mudam os patamares de pena, enquanto as causas de aumento vão incidir percentualmente, através das frações, dentro da individualização da pena.
Uma situação de qualificadora ou de circunstância qualificadora que talvez a gente tenha visto bastante é a questão do roubo seguido de morte, que a gente conhece como latrocínio. Tá? Se vocês olharem o artigo 157, um pouquinho mais para frente do artigo 155, você vai ver que o caput do 157 ele traz uma pena de 4 a 10 anos. Se vocês descerem para o parágrafo 3º, vocês vão verificar que a pena, se houver resultado morte, passa-se de 20 a 30 anos. Então, roubar alguém, a pena de 4 a 10 anos. Mas se em razão desta subtração a pessoa morrer, ou der um tiro na pessoa, ela morrer, a pena passa-se de 20 a 30. Então, resultado morte é uma circunstância que está atrelada ao roubo. Essa é uma circunstância qualificadora, porque ela qualifica, estabelece patamares novos, ok? Já a privilegiadora é uma circunstância que vai fazer o quê? Vai demonstrar uma menor reprovabilidade da conduta. Continua sendo crime, mas o legislador entende que naquele caso, aquela situação, igual circunstância, ela deve ser levada em conta para atenuar a pena. Então você pega, por exemplo, no artigo 123. O artigo 123 ela é uma situação privilegiada de homicídio. Tá? Por quê? Porque é o homicídio praticado pela mãe contra o seu próprio filho durante ou logo após o parto, influenciada pelo estado puerperal, que é o estado que decorre do choque do nascimento da criança. Então, o homicídio e o infanticídio se diferenciam como crimes, porque no infanticídio a mulher encontra-se numa situação de paranoia psíquica decorrente do parto e acaba matando o próprio filho. Tá? Não deixa de ser um homicídio, mas é um homicídio privilegiado, porque esta condição psicológica da mulher, que nessa descarga hormonal, invalidade de capacidade de raciocínio, mas não o suficiente para lhe tornar inimputável, porque ela afeta relativamente a sua capacidade de discernimento, tem uma pena menor. Então, se vocês compararem a pena do homicídio no caput e a pena do infanticídio, as penas são significativamente menores, tanto a pena mínima quanto a pena máxima. Então, isso é considerada, a situação de matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal, uma circunstância aqui privilegiadora. Da mesma forma, os tipos penais podem trazer dentro do seu contexto causas de diminuição de pena. Estas causas de diminuição de pena, elas também são circunstâncias, só que da mesma forma que as causas de aumento, elas não vão mudar as penas no tipo penal. Elas vão fazer com que a pena seja atenuada. Então eu peço que vocês voltem lá para o artigo 155, espero que tenham mantido o código aberto. Lá no 155 vocês vão ver o quê? Que no parágrafo 2º, o legislador disse o seguinte, que se o objeto da subtração for de pequeno valor, mas o suficiente para lesar o bem jurídico, se for insuficiente, a insignificância não tem crime, mas ele tem um valor significativo com relação ao patrimônio, mas ele é pequeno valor, menor do que um salário mínimo. E o réu for primário, o juiz ele pode diminuir a pena, substituir a pena de reclusão por detenção, aplicar só a pena de multa. Então estas circunstâncias, pequeno valor do objeto e a condição de primariedade do agente são circunstâncias que vão diminuir a pena. Lá vai de 1/3 a 2/3 a possibilidade da diminuição da pena. Tá? Então, como fazendo um resumo, as circunstâncias são elementos que anexados, agregados, unificados ao tipo penal fundamental, tipo penal base ou elementar, vão agravar a reprovabilidade da conduta daquele fato, e quando for uma qualificadora, estabelecer penas maiores nos seus limites mínimos e máximos. Serão circunstâncias que vão determinar o aumento, mas não a mudança das penas, no preceito secundário, vão privilegiar ou diminuir a pena em determinadas situações. O que eu quero que vocês observem, e isso é importante,
Aqui em todos os casos, todos, sem nenhuma exceção, isso está previsto na lei. Tá? Isso não fica a critério subjetivo do juiz, da cabeça dele, da análise do caso. Tá? Elas estão previamente previstas na lei e a partir desta previsão legal é que elas vão ser aplicadas ao caso concreto. Ok? Qual é a classificação da doutrina com relação aos tipos penais incriminadores? Então eles podem ser assim: fundamental ou básico, né? Que é a questão do crime simples. Tá? Então nós temos aqui, né, crimes fundamental ou básico, crime simples, que é o caso do furto simples, homicídio simples, roubo simples, né? São aqueles que estão descritos no caput. Caput igual cabeça é a primeira parte do artigo. Né? Aí eu tenho os tipos derivados. Por que derivados? Porque eles derivam dos tipos fundamentais. Né? Então são os qualificados, agravados ou privilegiados. Ok? Tenho tipos fechados, aqui estão juntos, aqui juntos. Né? Tipo penal fechado. Há a descrição completa da conduta. Ou seja, tudo que importa para o juiz fazer aquela subsunção do fato à norma está no tipo. Tá? É tipo penal fechado. Tipos penais abertos, a tipicidade é completada mediante juízo de valor do caso concreto. Então, além daquilo que está descrito no tipo, é preciso que o juiz, no caso concreto, valore aquela situação para determinar se o crime, se aquele fato é ou não crime. É o caso, por exemplo, do ato obsceno. O ato obsceno é um tipo penal aberto, né, porque o que é ato obsceno depende de um juízo de valor estabelecido no caso concreto. Os tipos podem ser simples, quando eles contêm um único núcleo. Né? Lembra o que é o núcleo dentro da estrutura normativa do tipo? Né? O núcleo é o verbo que descreve a conduta. Então você pega o crime de furto. Quantos núcleos tem? Subtrair. Crime de roubo, subtrair. Crime de homicídio, subtrair. Então, tipo simples é aquele que contém um único núcleo. Tipo misto são aqueles que vão conter mais de um núcleo, ou seja, vai ter mais de um verbo, vai ter mais de uma conduta dentro de um único tipo penal. Esse tipo penal ele pode ser alternativo ou cumulativo. Nos dois casos, eu tenho mais de um núcleo, mais de um verbo. Tá? Então, os tipos mistos alternativos, eles têm vários verbos, tá? Mas que, se praticados no mesmo contexto, correspondem a um único crime. O senhor não entendi. Vou dar um exemplo. Tá? Então, eu tenho lá o crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Ele tem lá, dentro do tipo penal, dentro do modelo descritivo do artigo 33, 17, 18 verbos. Tá? Então imagine que eu tenho lá o verbo importar, eu tenho o verbo transportar, eu tenho o verbo manter em depósito, eu tenho o verbo expor à venda e eu tenho o verbo vender. Ok? 5 verbos, dos que estão contidos no artigo 33. Então imaginem que eu vou no Paraguai e importe droga. Então eu trouxe do Paraguai para Foz do Iguaçu. Tá certo? Após eu ingressar com essa droga no Brasil, eu a transportei até Cascavel. Então eu levei ela num carro até Cascavel. Chegando em Cascavel, eu guardei ela numa casa que eu tinha lá para essa finalidade, mantive em depósito. Aí eu peguei essa droga e expus ela à venda mediante fornecimento via WhatsApp, por exemplo. E aí alguém resolveu comprar e eu vendi essa droga. Então eu importei, transportei, mantive em depósito, expus à venda e vendi. Ok? Eu pratiquei 5 verbos dos 18 previstos no artigo 33. Ok? Quantos crimes de tráfico eu pratiquei? 1 crime de tráfico. Tá? Porque é a mesma droga que eu importei, transportei, mantive em depósito, expus à venda e vendi. Tá? Se eu voltar e comprar mais droga, eu vou ter outro crime. Tá? Mas quando todos os comportamentos, todas as condutas descritas no mesmo tipo penal são praticadas no mesmo contexto, nos tipos mistos alternativos, eu respondo por um crime só. Os tipos penais mistos cumulativos, por outro lado, descrevem também várias, porque ele tem mais de um núcleo. Só que se eu praticar
mais de um dos comportamentos, eu respondo por 2 ou mais crimes. Um exemplo é o abandono material, artigo 244, se não me engano, do Código Penal. E no crime de abandono material eu tenho a possibilidade de cometer esse crime deixando de pagar a pensão alimentícia, arbitrada judicialmente, e não prestando auxílio, por exemplo, a descendente ou ascendente enfermo, gravemente enfermo. Então, são 2 comportamentos. Eu não pago pensão alimentícia e também não presto auxílio para quem está gravemente enfermo. Estes 2 verbos, né, estão contidos dentro do artigo 244. Mas se eu os praticar, eu respondo por 2 crimes. Em concurso material, vou somar as penas. Então, tipos penais simples têm um núcleo, um verbo. Tipos penais mistos têm 2 ou mais verbos. Quando ele é misto alternativo, se eu praticar mais de um daqueles verbos, no mesmo contexto, eu respondo por um crime. Nos tipos mistos acumulativos, eu tenho mais de um verbo. Mas se eu praticar no mesmo contexto mais de um deles, eu respondo por 2 ou mais crimes. E aí eu vou somando as penas de cada um destes crimes. Então leiam o artigo 33, leiam o artigo 244 para vocês alcançarem esta compreensão. Aí aqui aquele exemplo que eu passei para vocês, só para a gente relembrar. Aqui eu tenho tipo penal fundamental ou elementar. Eu tenho o verbo, elementar subjetiva, elementar normativa e elementar objetiva. A gente já deu uma visão nisso aqui. No parágrafo 1º nós temos uma circunstância agravante, durante o repouso noturno. O que ele faz? Ele aumenta a pena. No parágrafo 2º nós temos uma circunstância privilegiadora. O que ele faz? Se o réu for primário, de pequeno valor a coisa, diminui a pena. No parágrafo 4º temos uma qualificadora, tipo emprego de chave falsa, mediante escalada, concurso de 2 ou mais pessoas. Então leiam esses dispositivos, analisem, tenham cuidado de, além da aula, acompanhar isso na doutrina e na legislação. Então, com isso, 1h31 mais ou menos, nós temos o encerramento dessa aula. As dúvidas devem ser encaminhadas desta aula nesse e-mail. E aqui eu só peço que vocês, no assunto, indiquem, lá no assunto do e-mail, Direito Penal 1, dúvidas da terceira videoaula. Porque daí eu já sei que é da turma de vocês, do Direito Penal 1, e que há dúvida com relação a essa aula de hoje. Nós vamos seguir aqui um pouco na análise da questão do tipo penal na próxima aula, fazer uma revisão, e aí a gente vai trabalhar questões relacionadas ao dolo, a culpa, tentativa, consumação e ter crimes, ainda dentro da análise da questão relacionada ao fato típico. Tá certo? Então, bons estudos para vocês e nós nos vemos na próxima aula.